Em 20 de janeiro de 2022, o caso Varginha, um dos mais importantes da ufologia mundial, completou 26 anos. Mais de 2 décadas depois, o suposto aparecimento de um extraterrestre ainda causa dúvidas e incertezas. No dia 13 de janeiro de 96, Carlos de Souza, empresário e piloto de ultraleve, vê um UFO cruzar a rodovia Fernão Dias e se chocar com o solo. A tendência dele seria ele bicar no chão, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, um local para poder assentar, chegar ao solo, porque se via que ele estava com graves problemas de altitude, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, chegamos lá, fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara, e um capzinho, se vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Tá? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, ao fundo dele, nas costas dele, gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente. Bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento vi saber que era um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços. Você via que de cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei e ele voltou ao normal. No dia 20, o casal Oralina e Eurico de Freitas desperta ao ouvir uma estranha agitação entre os animais de sua fazenda, a 10 quilômetros de Varginha. Levantei, naquela noite, perdi o sono e fui até a sala, liguei a televisão. E daí os gatos começaram a correr e eu saí na janela olhar e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção. Já estava muito fumaça, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos e começamos a olhar. A gente avistou esse objeto passando, uns 5 metros de altura. Durou 40 minutos mais ou menos até encobrir que a gente deixou de avistar, né? Tipo de um charuto, coberto por uma fumaça clara. Na cauda dele, parecia que é a mesma coisa que você pegar uma serpentina, assim, colocar no ventilador, soprando assim. A gente via era muita fumaceira, né? Aquela fumaça assim, que vinha assim sobrevoando, mas não dá para ver o objeto direito que era, né? Parecia um submarino, aquilo de enorme, aquela fumaceira, e a gente olhando assim, espantado. No mesmo dia, militares do Corpo de Bombeiros de Varginha são acionados para uma ocorrência, a captura de um animal. 3 pessoas observam no local a operação de captura, iniciada pelos bombeiros, em um barranco no Jardim Andere. No dia 20, o bombeiro atendeu em torno de 34 ocorrências. Na parte da manhã nós fizemos algumas vistorias de prevenção, atividade preventiva por parte do bombeiro. E à tarde nós tivemos um temporal que aumentou o índice de ocorrência. Foi destrelhamento de casa, queda de árvores, então teve uma ação mais forte do bombeiro desse dia, devido ao fato da chuva. Sobre o fato do Corpo Bombeiro ter atendido alguma ocorrência relativa a extraterrestre, nós não atendemos. Bombeiros saem do meio da vegetação carregando uma rede envolta numa criatura. Colocaram dentro de um caixote, coberto por uma lona que, por sua vez, é posto num caminhão da Escola de Sargento das Armas. O comboio segue viagem até a cidade de Três Corações. Enquanto isso,
o carro do Corpo de Bombeiros retorna ao quartel de Varginha. Kátia, Liliane e Valquíria veem o segundo ser, num terreno baldio, coberto por alta vegetação. Assustadas, elas saem correndo em direção às suas casas, onde são socorridas pela mãe e outros vizinhos. Dona Luísa, mãe de Liliane e Valquíria, retorna ao local para averiguar se as meninas falam a verdade. No dia que a gente viu, a gente estava ajudando uma moça a mudar, que ela ia mudar. E aí a gente terminou de ajudar ela e estava descendo. Só que a gente ia descer por um caminho completamente diferente, não era por esse caminho. E avistamos uma criatura num trilho aberto, assim, não tinha muito mato não, sabe? Normal, um trilho normal. Aí a gente avistou uma criatura bem estranha, bem horrorosa, né? Vou colocar assim, horrível. Na hora que eu olhei assim pra baixo, uma coisa me chamou a atenção, que eu olhei aquela pele marrom, escura, tipo que estava assim, suando ou muito oleosa. Eu vi os olhos, né, que era vermelho, grande, vi a pele marrom, umas veias assim, no ombro, no braço. De altura devia ter mais ou menos 1,5 metro, mais ou menos, estava agachado, só tirando a base. Os 3 chifres na cabeça, as veias no pescoço, até o braço. Agachado com a mão no meio da perna. Pessoal, agora o que é? Eu imaginei tanta coisa que hoje, se eu for pensar para parar e pensar, eu não sei o que é. O soldado Marco Elixerese, de 23 anos de idade, 4 anos como militar, um P2 do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Varginha, juntamente com seu companheiro de trabalho, por volta das 20 horas, participou da captura de uma estranha criatura no bairro Jardim Andere, em Varginha. Provavelmente a mesma criatura que foi observada pelas 3 meninas no mesmo dia. Apesar da PM dizer que Marco não estava trabalhando naquele dia, a família desmente dizendo que naquele dia ele trabalhou. A criatura é supostamente levada para o hospital regional, causando grande burburinho entre pacientes, enfermeiros e médicos. Após ter sido submetido a exames médicos, ainda na madrugada, o ser é transferido, sob vigilância militar, para o Hospital Humanitas, distante do centro da cidade. Então, do hospital regional, eles trouxeram para cá o Hospital Humanitas. Uma das razões pelas quais eles precisavam ter vindo para este hospital é porque ele está mais na periferia de Varginha e o hospital regional está no centro de Varginha. Eles precisavam, os militares, de um local mais afastado para que um comboio militar pudesse vir tirar este ser extraterrestre daqui sem chamar muita atenção. Sendo assim, no dia 22 de janeiro de 1996, esse comboio militar andou pela cidade em diversos pontos, vindo mais no final da tarde daquele dia, retirar uma criatura que saiu daquele portão. Mais de 15 médicos com máscaras, estetoscópios, porque o cheiro que a criatura exalava era de amoníaco e era muito forte. É uma característica dessas criaturas. Os médicos estavam todos de máscaras. Os militares colocaram essa criatura numa maca, depois transferiram para uma caixa de madeira, lacraram com parafusos, enrolaram numa lona plástica e colocaram na traseira de um caminhão, que imediatamente saindo daqui, pegou a estrada periférica lá atrás e foi direto para Três Corações, entrando nas instalações da Escola de Sargento das Armas. No dia 6 de fevereiro de 1996, ou seja, 17 dias depois que participou da captura, Marco percebeu que tinha uma pequena inflamação debaixo do braço esquerdo, na axila. Depois de passar pela enfermaria do quartel no dia seguinte, o tenente médico Robson Ferreira Melo fez uma microcirurgia em Marco, que nos dias seguintes passou a ter febre e fortes dores em todo o corpo. Em 11 de fevereiro de 96, Marco foi internado no Hospital Bom Pastor. Como o quadro clínico de Marco estava piorando, em 15 de fevereiro de 96 ele foi transferido para o CTI, Centro de Terapia Intensiva, do Hospital Regional, local onde morreu no mesmo dia. Meu irmão estava de serviço na P2, Polícia Secreta Paisano, e trabalhava numa Prêmio Branco, ele e o Cabo Lopes. Nesse horário ele se molhou, porque a porta do lado do motorista não tinha vidro. Ele foi na casa da minha mãe por volta das 7 horas para trocar de roupa, por causa da chuva. E falou para minha mãe que estava numa missão muito importante. E a gente perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou para nós assim que isso ainda ia dar muito pano pelas mangas. Certo? Que ele não podia comentar sobre isso.
Só que dia 7 de fevereiro, ele apareceu um cabelo inflamado na axila esquerda. Ele foi no médico quartel, o médico fez uma cirurgia. O Dr. Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento. Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, e igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Os médicos do hospital tentaram salvá-lo. Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Porém, antes de morrer, ele fez uma confissão. Ele me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. Nunca vi outro quadro igual. Dessa forma, não. A história oficial apresentada pelos militares diz que as meninas viram, na verdade, um homem popularmente conhecido como Mudinho. Ele costumava ficar agachado, mesma posição em que estaria o ser, segundo os relatos, e provavelmente apresentava algum desvio mental. Segundo o exército, o misterioso ser nunca existiu. Já se passaram 26 anos desde a suposta aparição de um extraterrestre em Varginha. Depois do dia 20 de janeiro de 1996, a cidade não foi mais a mesma. Na época, Varginha foi tomada por órgãos de imprensa do mundo todo e despertou a curiosidade de muita gente. Até hoje, se sabe pouco sobre a aparição da criatura misteriosa. De lá para cá, muitas perguntas ainda estão sem resposta.